Então, galera, esse aqui é um vídeo estilo Q&A, né, que os americanos falam questions and answers, perguntas e respostas, que a minha audiência aí fez pra mim. Poderia chamar de FAQ, né, que é Frequently Asked Questions, né, questões perguntadas reiteradamente, mas eu tenho pouca audiência, então é difícil ter alguma pergunta que foi perguntada mais de uma vez. Eu já tô aqui com as perguntas no celular aqui. Eu selecionei algumas para responder que eu acho que podem ser úteis para outras pessoas também que se interessem aqui na fotografia e no meu trabalho aqui neste canal. Então vamos para a primeira pergunta. Eriverton Jesus perguntou: Boa tarde, Heitor. Parabéns pelo vídeo. Tem como fazer um vídeo mostrando sua câmera sobre fotos? Então, eu já respondi muitos desses comentários pessoalmente por escrito, mas eu acho que é útil. A galera que está entrando aí no canal agora, tem muito vídeo já que eu coloquei sobre o meu equipamento, sobre o que eu utilizo na fotografia para conseguir os resultados que vocês veem aí nas minhas fotografias. Então deem uma pesquisada aí, tem o pesquisar ali no canal, coloca ali equipamento, Nikon, vai aparecer todos os vídeos que eu já publiquei sobre esse tema. Então a dica que fica é realmente vai lá e pesquisa, né, esses vídeos que tem no canal, vai responder muitas das suas perguntas se você fizer isso. O Anderson Lourenço pergunta: Você pretende fazer um novo vídeo desse estilo? Ele está se referindo ao estilo de enviar fotografias para o canal. E sim, Lourenço, é Lorenzo? Esqueci teu nome. Sim, Anderson, eu vou fazer outros vídeos desse. Fica ligado aí que provavelmente no meio de algum vídeo eu vou botar uma chamada aí para vocês enviarem novos trabalhos. Eu vou trocar o tema também para poder ter mais entradas aqui, que teve poucas entradas no último vídeo. O Fred Nogueira pergunta: Você utiliza algum filtro para fazer fotos na praia? Digo para proteger a lente da maresia e de respingos de água. E é uma questão complicada porque se você fica na praia por muito tempo, a sua lente vai ficar com maresia e você vai perder muita nitidez. E dependendo do nível de maresia, você pode até não conseguir mais focar com a sua câmera. Então essa parte de proteger a lente é bem importante. Mas o que eu percebi é que se eu deixo a lente quando eu não estou utilizando virada para baixo, com o parasol na lente, ela fica bem protegida da maresia e eu só tenho que limpar a lente um pouco quando eu chego em casa, mas não chega a afetar a qualidade da fotografia durante o chute. O Juliano Paiva pergunta: Você dá curso aqui em Floripa? E se dá, teria interesse em dar um intensivo particular ou quem sabe com um grupo pequeno? Cara, eu tenho muito interesse de fazer algo assim. Eu não sei se a procura seria grande, porque a minha audiência é pequena ainda e acredito que de Floripa deve ter muito pouca gente aí que se interessaria realmente em fazer um curso presencial sobre fotografia de interiores ou talvez fotografia de esportes. Então, se você tem interesse em fazer alguma coisa assim, deixa aí nos comentários que de repente, se tiver uma galera aí que se interesse, a gente poderia arrumar isso e fazer um curso realmente presencial. O Cristiano Sena pergunta: Como é que faz para fotografar pelo foco radical? Ele perguntou. Então, é bem simples, né? Você contrata o Foco Radical para oferecer as suas fotos no site deles. Então você tem que ir lá no Foco Radical no site, entra na aba lá de fotografar, de fotógrafo, e aí tem um formulário, você preenche, eles pedem lá um portfólio de fotografias de esporte, se você tiver de preferência, e aí eles depois entram em contato com você para dizer se você foi aprovado ou não na plataforma. É bem simples, é só isso. Não sei como é que pronuncia Daniel Sayal. Ele pergunta as características do meu JPEG que eu utilizo para fazer fotografia de esportes. Em resumo, o que eu faço é aumentar um pouco o contraste, aumentar um pouco a saturação, aumentar um pouco a nitidez. Basicamente, eu já tento deixar a fotografia perfeita ali já da câmera para exigir pouca edição no computador depois, porque realmente leva tempo para fazer uma edição no Lightroom. Depois, quanto mais edição você colocar na fotografia, mais tempo o Lightroom leva para exportar as fotografias. E como eu chego em casa às vezes com 10, 15 mil fotos, às vezes leva horas e horas para o Lightroom conseguir exportar, mesmo eu tendo um laptop bem rápido. O Júlio Ramos Fotos pede por mais vídeos de edição no Photoshop. E eu percebi que isso é uma dificuldade de vocês. Eu com certeza vou fazer um vídeo com mais detalhes sobre a edição no Photoshop, principalmente na fotografia de interiores, arquitetura e interiores, que exige bastante você clonar, tirar elementos, arrumar linhas, tudo isso aí. Tem algumas técnicas que são um pouco mais complexas no Photoshop e eu vou fazer um vídeo específico sobre edição no Photoshop de fotografias de interiores. Então fica ligado aí que logo esse vídeo vai ao ar.
O Antônio Santos pergunta como é que eu coloco o número nas fotos dos atletas. E essa é uma questão bem importante para fotografia de esportes, porque o atleta ele vem com um número de peito e você tem que colocar esse número conectado com o nome da foto. E o Foco Radical tem um programa lá que se chama Identify, que você consegue colocar esse número acoplado ao nome da fotografia. Então, quando o atleta vai lá e digita esse número no site para pesquisar se existem fotos dele, ele encontra a fotografia, todas as fotografias que foram tiradas dele. É bem simples, se você se inscrever lá no Foco Radical, você vai receber o manual do fotógrafo e você vai aprender a utilizar, é bem simples. O Fernando Simões perguntou se eu costumo fotografar os atletas sem número. E assim, em algumas ocasiões eu até fotografo os atletas sem número. Se é numa maratona, por exemplo, que tem centenas de fotógrafos, não digo centenas, mas dezenas e dezenas de fotógrafos, eu dificilmente vou fotografar aquele cara que não consigo ver o número especificadamente, porque tá meio amassado o papel e tal, ou ficou dobrado, ou ficou virado na hora que ele passou por mim. Porque certamente vai ter outro fotógrafo que conseguiu pegar esse número, porque ele estava em outro ângulo, pegou a plaquinha sem estar virada. Então não vale a pena eu realmente fotografar esse atleta, porque ele com certeza vai comprar foto da pessoa que conseguiu numerar ele. Agora, se é uma prova menor, não tem outros fotógrafos, você pode botar as fotos não numeradas lá e o atleta realmente pode acabar comprando ela. Então você tem que levar isso em consideração. Se a prova é muito grande, tem muitos fotógrafos, talvez não valha a pena. Mas se for uma prova pequena, pode ser que valha a pena. O Neto pergunta um equipamento bom de custo-benefício para fotografia de esportes. Eu diria assim, se você já tem uma câmera Nikon, uma lente que é excelente, não é tão cara, ela custa uns R$ 1.000 mais ou menos a lente, é a 70x300 Nikkor VR, né? É uma lente muito boa. Se você comprar a 70-300 sem o VR, ela é bem inferior, ela vai ter o autofoco bem mais lento, e essa EFS tem o autofoco bem rápido, então dê preferência por comprar essa, gaste um pouco mais, compre essa lente que você vai ter resultados muito bons na fotografia de esportes. Se você está na Canon, a Canon também tem uma 70x300 nova agora, tem até um visorzinho de LED na lente que eu ouvi dizer que é muito boa. Claro que ela é mais cara, essa 70-300, mas a Canon ela tem uns preços bem legais para 70-200 f4, que tem muito fotógrafo aí que faz fotografia de esportes e utiliza essa lente, e eles certamente recomendam a lente, é uma lente muito boa e não é tão cara. O Gilberto Zicardi pergunta... o fato da Nikon ter saído do Brasil, né, vai ter um ponto negativo forte para a marca, e assim, atualmente eu não percebo nenhum ponto negativo. Talvez até seja positivo para você que quer comprar equipamento usado, porque talvez esse fato da Nikon ter saído do Brasil pode ter afastado muitos fotógrafos aqui que utilizam Nikon a migrar, né? Podem ter incentivado isso. Então pode ser que você encontre muito equipamento usado com baixo preço aí na OLX, no Mercado Livre. Então por esse lado é até benéfico para o cara que está começando. Pode ser que mais para frente o equipamento se torne mais caro por não haver peças de reposição, talvez. Mas existem assistência técnica paralela muito boas pelo Brasil afora aí, que eles conseguem trazer peças de fora, vai ser um pouco mais caro talvez, do que você ter a peça aqui, como seria com a Canon, por exemplo. Mas eu acredito que o preço de assistência seja bem similar entre Canon e Nikon, mesmo a Nikon tendo saído do país. O Vinícius Veiga pergunta: vale a pena um monitor 4K com 1 bilhão de cores ou comprar um monitor Quad HD ou Full Ultra Sharp da Dell? Monitor voltado para edição de propaganda para redes sociais. Cara, eu nunca utilizei esses monitores especializados para edição, então é difícil eu falar sobre isso. O ideal realmente era você comprar um monitor especializado para edição, também 4K. Eu acho que a resolução extra é um grande diferencial para fotografia, edição de fotografia, porque o Full HD você vê a fotografia em 2 megapixels ali na tela, né? O Full HD são 2 milhões de pixels e o 4K são 8 milhões de pixels. Então você vê 8 megapixels na sua tela sem dar zoom. Então você vai ver muito mais detalhes. Inclusive a galera comentou lá de eu ter visto a sujeira no chão, ela fica muito evidente num monitor como esse. E se você está editando num monitor pequeno com baixa resolução, talvez a sujeira no piso você não veja de forma tão clara
e isso pode fazer com que o seu cliente depois vá analisar a foto em detalhes e veja esse tipo de sujeira e vai pegar mal para você. Então, se você quer ser bem detalhista, quer ver realmente todos os detalhes da sua fotografia sem ter que dar zoom, sem ter que se aproximar da tela, pode ser que a melhor solução para você seja realmente ter um monitor 4K, mesmo ele não sendo voltado especificadamente para a edição de imagens. O Sony Anderson pergunta: qual a diferença no sensor cropado com a Sigma 8x16mm? Teríamos os mesmos resultados? Ele está se referindo em comparação com a 12x24mm da Sigma que eu tenho para full frame, que em tese ela tem a mesma cobertura da 8x16mm. Na Nikon, na Canon, como a Canon ela tem um crop de 1.6 em vez de 1.5 como é na Nikon, ela vai ter um pouquinho menos de cobertura grande angular, certo? Então na Nikon, em tese, a 8x16 tem que ser exatamente a mesma cobertura da 12x24mm em full frame na Nikon. E eu ouvi dizer que ela não distorce tanto e ela tem bastante nitidez nos extremos, talvez até um pouco melhor que a 12x24. O Alessandro Pimenta pergunta: como você comercializa suas fotos? Sites de terceiros, sites próprios, bancos de imagem? Depende muito do trabalho que eu faço. Na fotografia de arquitetura e interiores, se o próprio proprietário do hotel, da pousada, da imobiliária entra em contato comigo, eu negocio diretamente com ele. Utilizo links no Google Fotos para entregar as fotos, utilizo o meu site também. Agora, se é uma empresa, por exemplo, a Miro, que é uma empresa francesa que eu fotografo para eles interiores pelo Airbnb, aí é pelo site deles que eu comercializo essas fotos. Eu envio as fotos e recebo o pagamento posteriormente. Para fotografia de esportes também, eu utilizo o site do Foco Radical para comercializar as minhas fotografias de esportes. Aí eles vendem as fotos e depois eu recebo o pagamento em depósito bancário por transferência bancária mesmo. Então depende muito do trabalho que eu vou fazer. O Diego Cornilo pergunta: você podia falar do computador que você usa para edição? Então, o meu computador é esse HP Omen. A Omen é uma linha mais gamer da HP e ela tem umas configurações bem legais. Ele tem um i7 HQ, que é o mais high-end assim, dos i7 para laptop. 7ª geração, já tem 8ª agora, né? Ele tem 8 GB de RAM, não é tanta RAM, mas eu tenho 2 SDs nele, SSD, né, o HD bem rápido. Ele tem uma placa de vídeo dedicada, uma GTX 1050 Ti também, que dá qualidade para principalmente para edição de vídeos, ela dá alguma diferença. Então é realmente um laptop muito bom. Eu recomendo que você adquira, invista não só na sua câmera, mas você tem que investir também num laptop muito bom, porque vai ser onde você vai visualizar suas fotografias e vai editar elas. Você tem que ter algo de muita qualidade. O Alex Ville perguntou: ele pergunta se uma lente fisheye, uma olho de peixe, é indicada para você fazer fotografias de interiores. E Alex, não é indicada, não cometa esse erro de tentar fazer fotografia de interiores com olho de peixe. Eu já cometi esse erro, no começo eu achava que era o melhor negócio possível você mostrar tudo que podia mostrar. E se você vai ver as principais empresas que contratam fotógrafos de interiores como o Airbnb, a Miro, eles não querem fotografias que mostrem todo o ambiente, eles querem às vezes de detalhes, eles querem mais fotos artísticas. Se você mostrar tudo, você acaba mostrando muita informação e isso também não é interessante. Então dê preferência por uma grande angular que não vai distorcer tanto a sua imagem, e esqueça a fisheye, você não vai querer a fisheye para esse tipo de fotografia de forma alguma. Então, galera, é isso aí, essas algumas perguntas que eu separei para comentar com vocês, de vocês, foi feitas por vocês. Eu pretendo fazer outros vídeos nesse estilo, assim, de trazer dúvidas dos inscritos do canal. Então, se você tem dúvidas sobre o meu trabalho, sobre questões que eu posso ajudar vocês, deixem aí nos comentários, não esquece, eu estou aqui para ajudar vocês. E não esquece de deixar aí o seu like, claro, e assista aí os próximos vídeos que eu vou colocar aqui no final, que talvez ajude vocês a potencializar a sua fotografia. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!